Olá, eu sou a Janaína Ribeiro e falo diretamente do estande do Banco Master na Expert XP. Seja muito bem-vindo. Ao longo de 4 encontros, nós vamos comentar aqui tudo o que aconteceu de mais importante no maior festival de investimentos do mundo, com analistas, gestores e estrategistas. Bom, nós vamos agora falar sobre o cenário para operações de curto prazo. E para isso nós temos 2 entrevistados muito importantes. Nós estamos falando com a Marta Matsumura, analista técnica da XP, e com Renan Roça, que é analista e fundador da RPA Trade. Muito bem-vindos, gente. Muito obrigado, é um prazer e uma honra. Tá ótimo. E eu já quero começar, como é bem da área já de vocês, vamos lá. Tem que ter estômago para operar no day trade? Tem. É quase uníssono, tem. Tem, e tem que ter muito. Tem que ter muito. Tem que ter capital e tem que ter estômago, né? O capital, ele é o combustível do trader, né? Daquele que vai fazer as operações de curto prazo. E tem que ter uma grande aceitação ao risco. Exato. O trader é a pessoa que toma risco propositalmente. Ele propositalmente se coloca numa condição de risco, mas onde ele tem uma perspectiva de conseguir uma compensação pelo risco ao longo do tempo. Pode ser que essa compensação não venha na própria operação que ele acabou de fazer, mas ao longo do tempo, na somatória das operações, a expectativa é positiva. Mas tem que ter muito estômago para conseguir aguentar essa oscilação de resultados que é natural que acontece na vida do trader. E qual que é o perfil desse investidor? Da pessoa que fala assim, não, realmente essa pessoa tem estômago, mas tem algum perfil de destaque? Assim? O perfil agressivo, ele está dentro daquele cliente ou operador que ele já conhece, já teve alguma exposição em renda variável. Normalmente essa primeira experiência ela é ou por curiosidade ou por acidente. Mas experimentando esse tipo de situação, ele entende, né, se ele se sente bem dentro daquela situação. Normalmente quando a gente ganha dinheiro a gente se sente muito bem. E a partir daí outras experiências vão acontecendo na sequência, porque ele vai querendo comprar e vender, repetir aquilo ali. E aí a partir daí vem uma série de aprendizado. Porque a gente percebe que a gente acredita que aquilo ali vai ficar repetindo, que a gente vai ficar tirando dinheiro do mercado, mas não é isso que acontece sempre. Por isso que a gente fala que é importante ter estômago, porque muitas vezes o mercado fala, eu não vou te dar dinheiro. Exato. E aí você tem que ter o capital suficiente para se reposicionar de novo e entrar numa nova operação, tomando um novo risco, né, sem ficar abalado emocionalmente a ponto de te deixar insatisfeito na vida, né? Mudar a qualidade do seu dia, por exemplo. Perfeitamente. Eu acho que vale pontuar também que quando a gente fala de trade, existem diversas modalidades, né, que a gente pode fazer trade. Desde position trade, que é um trade mais longo, muitas vezes até meses, a gente pode continuar posicionado em um determinado ativo, pode ser em ações, pode ser em commodities, pode ser até em contratos futuros, até com operações um pouco mais curtas, como as de swing trade, que são operações que duram aí 1 semana, 2 semanas, alguma coisa nesse sentido, ou operações de curtíssimo prazo, que aí a gente entra no day trade, que é a modalidade onde a gente tenta ganhar na variação do preço, abrindo e fechando as operações no próprio dia, no mesmo dia. Apesar de tudo isso, a gente ter partido do mais longo prazo para o mais curto prazo, né, o gancho com o estômago que a gente mencionou que precisa ter, é justamente que o resultado é um resultado de longo prazo, né? E outra coisa interessante também é que não necessariamente você vai fazer só uma dessas modalidades. Eu acho que essa é uma das grandes belezas que a gente tem, né, Marta, no mercado financeiro, que é poder utilizar essas modalidades nas suas variedades de oportunidades que aparecem nos diferentes tipos de mercado, né? E a Martinha... diferentes cenários também. E exatamente. E juntar essas operações em um portfólio de operações que ao longo do tempo a gente sabe que consegue mitigar o nosso risco, né, alavancar o nosso resultado e de repente até faça sentido com uma carteira de investimento de longo prazo e não só uma carteira de trade, não é mesmo? Até falar, mesmo com operações de curto prazo, o trader ele precisa ter uma visão de longo prazo, certo? Exato. A gente fala, né, que o day trade, que são as operações de curto prazo, ele não vai te trazer resultado no curto prazo, você não vai ficar rico em 1 semana, né? Ou como diz o nosso colega Edu, você não vai enriquecer até amanhã, meio-dia. Né? As operações são de curto prazo, mas o resultado consistente vem ao longo do tempo. Assim como aquele investidor de longo prazo que a gente está acostumado a... Tem vários nomes famosos aí, né? Aqueles que compram uma ação acreditando no resultado daquela empresa para daqui a 5, 10 anos. Da mesma forma, quem faz essas operações de curto prazo
está buscando construir um patrimônio ou aumentar o seu patrimônio, né, tomando um pouco mais de risco, porque isso pode trazer mais retorno também ao longo do tempo. Então não é um trade durante um mês ou durante 6 meses que vai, né, mudar o patamar da vida, ou pelo menos não é assim que pensa. Isso pode acontecer, mas normalmente quando isso acontece a gente entende que a pessoa que correu esse risco, ela correu um risco muito maior do que ela poderia. Porque se uma operação alavancada, ela coloca um dinheiro na sua conta que tem potencial para mudar a sua vida, você tomou risco demais. Ela pode, se desse errado, teria mudado absurdamente para pior, né? Perfeitamente. Ainda mais quando a gente fala, por exemplo, de mercados alavancados, né, que é muito fácil, né, as pessoas às vezes perdem a noção, né, do tamanho do financeiro que se movimenta quando você faz uma operação, por exemplo, de um mini contrato de dólar. Né, a gente está falando para lá de 50 mil, né, de montante movimentado, e às vezes as pessoas não têm muita noção da alavancagem que estão tomando, né, para fazer operações com esse tipo de contrato. Não é que a alavancagem é o vilão, a alavancagem na verdade é uma grande ferramenta que a gente usa a nosso favor para conseguir fazer as operações que a gente precisa. Mas é sim necessário ter essa consciência que a Marta levantou, de tomar o risco que é adequado para o seu tamanho. Se a gente se dispõe a fazer um trade, que em um único trade ele vai mudar a nossa vida, provavelmente a gente corre sérios riscos de mudar a vida para pior, porque a gente está alavancado demais, movimentando um financeiro muito grande, que não é adequado para o tamanho que a gente tem naquele momento no mercado. E o que pesa mais na tomada de decisão, analisando o cenário Brasil, né? Então, a fala de um ministro, um boletim Focus, uma decisão do Banco Central, por exemplo, né? uma super quarta, ou não, acaba não influenciando. Imagino que depende muito do ativo, né? A agenda econômica, ela tem peso, como a gente tem um padrão de agenda, a gente já sabe o que esperar em determinados dias da semana, a gente entende que naquele período, minutos mesmo, né? Vai apresentar mais volatilidade para o mercado, portanto, naquele período específico, as operações serão mais arriscadas. Para nós aqui, que estamos mais envolvidas com trade de curtíssimo prazo, pode ser muito bom, né? Porque essa maior volatilidade, ela aumenta o potencial de ganho financeiro. Para os iniciantes, porém, a gente não recomenda que se opere nesses momentos, porque é mais difícil de tomar decisão, você tem que ser mais rápido, você corre o risco até da saída da operação, ela acontecer num preço diferente do planejado, pode ser pior, inclusive. Então é mais para quem tem mais experiência, mas a agenda e o cenário, eles são esses guias maiores, né? Esse é o mapa, vamos dizer assim, grandão, abertão ali, que pode mostrar no curto prazo a direção ali do mercado e dessa maneira mostrar para quem está operando ali se faz mais sentido ganhar dinheiro ou buscar dinheiro fazendo compra ou fazendo venda. Exato. Até recentemente, na última semana, a Bolsa atingiu seu recorde nominal, né? Sim. Não excluindo câmbio e dólar, né? Então, como é que vocês analisam, inclusive, esse cenário? Era esperado que tivesse esse boom na Bolsa, né? Até quais pontos, né, que chamam a atenção, né, de vocês? E falando aí de operações de curtíssimo prazo, né? Às vezes ali, né, qual movimento fazer, né? Eu acho que esse cenário da superação da máxima histórica que a gente teve recente, ele não era esperado por mim no começo desse movimento que aconteceu, pelo menos para mim. A gente teve uma sequência de, se não me engano, 12 dias consecutivos de mercado ganhando máximas de dias anteriores, sem perder mínimas de preços anteriores. Foi uma pernada muito grande. Ainda no contrato futuro do índice, a gente teve a virada de contrato, então a gente teve mais uma diferença de precificação de 2.000 pontos de índice para o contrato novo. E quando a gente olha o contrato agregado do contrato futuro, o desenvolvimento desses dias, junto com a composição do movimento do semanal, depois da primeira semana, aí eu passei a considerar pelo menos um reteste da máxima histórica. E ao longo dos próximos dias, a superação se tornou algo bastante plausível de acontecer, até porque o movimento estava muito forte. Né? E esse movimento mais bem definido nos tempos gráficos maiores, nos movimentos maiores, auxiliam a gente na tomada de decisão das operações do intraday também, né? Porque a gente consegue entender um contexto, um cenário mais sólido, mais consolidado acontecendo, mais bem definido, e isso pode nos ajudar não só a encontrar pontos importantes para a gente fazer as nossas operações, né? Mas também para alinhar expectativas com o mercado, que isso é muito importante, né? A gente considerar o que o mercado está fazendo e ter expectativas que estejam alinhadas com aquilo.
Essa é inclusive uma das grandes dificuldades que o trader tem, né? Que é o mercado, ele faz o que ele quer, ele não faz o que o trader quer. E a gente tem que se adaptar ao mercado para que a gente consiga buscar boas oportunidades e fazer boas operações. Então, quando a gente tem um cenário mais bem definido nos movimentos maiores, nos movimentos mais macro, isso geralmente ajuda a gente a entender um pouco mais do que está acontecendo e nos possibilita, às vezes, fazer operações que não são operações tão factíveis em cenários onde a gente não tem algo tão bem definido. E dito isso, né, como identificar? Tem algum movimento? Eu sei que você faz análise técnica ali, né, dos gráficos também. Não sei se você faz também essa análise. Não, também. Lógico, óbvio, né? Mas assim, se tem algum movimento que caracteriza ali uma possibilidade maior de ganho? Como identificar, né? E como identificar esse ativo, basicamente? Existem vários padrões. Inclusive o analista técnico, a análise técnica é toda baseada nisso. São movimentos que já aconteceram no passado e que se diferem em amplitudes e modelos de gatilho para ele acontecer e que a gente espera que ele aconteça no futuro. A gente não sabe quando, mas quando ele começa a se formar, a gente treina muito os olhos, né, para isso, porque a gente fica olhando o dia inteiro. Quando começa a acontecer essa formação, a gente tem as projeções. Por isso que quando o Renan comentou, olha, até pouco tempo atrás eu não acreditava no rompimento da máxima do índice. Depois que aconteceu tal coisa em 2 dias, o cenário mudou, o padrão mudou e aquilo engatilhou e aconteceu. Lembrando que, você comentou, a gente está na máxima em reais, não em dólares, né? A máxima em dólares da nossa bolsa foi lá em 2011. Mas ainda assim, né, para a gente que faz análise técnica e está operando a bolsa brasileira, tem um enorme de um potencial aí, até porque a gente tem muito mais juros embutido agora no índice do que a gente tinha um tempo atrás. Então, a gente observa esses padrões. Quando ele começa a se formar, você fala, padrão, né? Então ele aconteceu algumas vezes, você fala, isso parece com isso. Então esse movimento tende a acontecer novamente. E ali a gente se posiciona medindo o tamanho do risco e o tamanho do retorno. Então se faz sentido pagar o ingresso para assistir o show, você fala, vale pagar R$500 para assistir esse show? Só vou saber se eu pagar e assistir. Exato. Né? Se você vai sair feliz e contente do show, só depois que você pagar o ingresso, entrar e assistir. Então, nós aqui, né, como analistas até, a gente busca relações de risco-retorno que remunerem bem quem está acompanhando ali a operação. Então, por exemplo, eu procuro operações que ofereçam um risco de 1 para o meu cliente, mas se ele ganhar, ele vai ganhar 2, 2,5, 3. E aí, se ele ganha uma operação, ele pode ficar tranquilo, porque ele vai precisar de uma sequência de perda de 3 vezes minha para ele ficar no 0. Então, essa expectativa matemática positiva, ao longo do tempo acontecendo, é que coloca o cliente ou o investidor ali construindo seu patrimônio, crescendo o seu patrimônio através desses padrões que a gente identifica. Exato. Eu acho que o importante é entender que não existe um único padrão. Se a gente for estudar os padrões que vêm da análise técnica clássica, eu entro também na seara do price action, que é a análise mais do movimento do preço sem o auxílio de indicadores. Existem N padrões. E a gente tem que entender que às vezes faz sentido você utilizar um padrão e às vezes não faz sentido você utilizar aquele mesmo padrão, a depender do cenário que é apresentado de forma geral pelo mercado, né, no movimento do mercado. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente quer identificar uma coisa e usar só aquela uma coisa para a gente poder se apoiar para a tomada de decisão no que tange trade, né? A gente tem que ter um arsenal de técnicas, um arsenal de padrões, um arsenal de operacionais e gerenciamentos para que a gente possa manter sempre o nosso risco controlado, porque essa é a única coisa que a gente controla, é o risco que a gente deseja tomar, para que a gente consiga, dentro desse risco que a gente está disposto a correr, encontrar quais são as oportunidades que tendem a compensar você pagar o ingresso. Isso, tendem a remunerar. Entendi. E se a gente fizer uma correlação com o Bitcoin, basicamente, dá para fazer esse correlato também de você identificar tendências? Porque, por exemplo, na época do halving do Bitcoin, né, sempre é feita aquela análise, basicamente, né, ali, né? Bacana você tocar nesse assunto. Primeiro, para o pessoal que está pegando um pouco mais de intimidade com o Bitcoin, né, até falei disso, fiz uma palestra ali na B3. Quando o mercado especula o halving, acontece alguma coisa antes, mas na hora do halving não acontece nada. Absolutamente nada. É literalmente como pintar a parede e ficar olhando ela secar, tinta secar, não acontece nada. Esses grandes movimentos pós-halving, eles tendem a acontecer 6, 7, 8 meses depois. Então, a gente tem uma expectativa de acontecer alguma coisa mais importante no Bitcoin no final do ano.
Lembrando que a gente está em ano de eleição nos Estados Unidos, isso também vai mexer com o psicológico de quem está operando, já que o Bitcoin ao longo do tempo, ele, embora seja um ativo muito diferente, que ainda não é visto como reserva de valor como ouro, por exemplo, né, porque a gente não tem atuação maciça de Banco Central tomando esse ativo, ele tem um potencial enorme, né, de trazer ganhos ali para o cliente, mas ele tem uma volatilidade muito grande também. Então, os recuos de preço do Bitcoin, eles são agressivíssimos, é coisa de 60%, 70%. Tem que ter muito estômago para isso, né? Enquanto a nossa bolsa cai 10%, a gente já tem um circuit break, o Bitcoin não tem, é o mundo inteiro operando. Sobretudo, o que é importante falar, quando a gente está falando de identificação de padrão, a gente está basicamente observando o comportamento da massa de seres humanos que estão olhando aquilo ali operando. Onde tem um grupo de seres humanos fazendo alguma coisa, existe um padrão de ser humano, porque a gente é movido por emoção. Então, quando a gente tem essa massa dominante que acredita que é para cima, vai subir, né? Porque tem mais dinheiro entrando para levar o ativo para cima. Da mesma forma, quando a maior parte acredita que cai, você pode ter 49% acreditando que é para cima, mas o 51% tem mais dinheiro para vender do que o outro para comprar. Então, ele vai fazendo isso. E essas movimentações, elas vão formando padrões. E o nosso papel é justamente encontrar esses padrões e entender, observando também o cenário e a posição, né, onde o preço onde está acontecendo determinado padrão, se vale a pena comprar ou vender por padrão X ou padrão Y. Tá ótimo. Gente, muito obrigada pela participação, tá? Mesmo que rápida, e fica para uma próxima. Foi um prazer, irmão. Não, ótimo. Obrigada. Muito obrigada.